Como eu disse no bloco anterior, né, nós agora vamos falar das variáveis incontroláveis. Eu disse no bloco anterior, variáveis incontroláveis são fatores externos que necessitam de monitoramento constante. Então, consumidores e concorrentes eu não consigo controlar. O que eu preciso fazer? Eu tenho que saber monitorar os consumidores e monitorar a concorrência. Agora, nós podemos também levar em consideração o seguinte: quando nós falamos em concorrentes e quando nós falamos em competidores, quais são, na verdade, as figuras que mais atrapalham o nosso business? Concorrente. Concorrente é todo aquele que atua no mesmo segmento de mercado, com produtos similares, preços similares, né, e, obviamente, estratégias de comunicação similares. Eles são concorrentes. Exemplo, qual o maior concorrente da Bombril? Eu posso dizer, a Solan. Agora, quando nós falamos em competidores, a gente tem que tomar um cuidado, porque competidores são todos os fatores que impactam negativamente nos processos de comercialização dos produtos ou serviços de uma empresa. Ora, se eu estou falando que são todos os fatores que impactam negativamente nos processos de comercialização dos produtos ou serviços de uma empresa, eu tenho que levar em consideração que nós temos fatores internos, que são fatores dentro das organizações, e nós temos fatores externos. Quando nós falamos de fatores externos, por exemplo, qual seria o fator externo mais preocupante para a Bombril, por exemplo? Qual seria o competidor externo da Bombril que atrapalharia a comercialização dos seus produtos e serviços? Panelas Teflon. E por quê? Porque quanto mais panelas Teflon existirem no mercado, menos Bombril, né, vai existir no mercado. Eu falo, por exemplo, de um grande competidor externo de um restaurante, por exemplo. O restaurante, se ele não tiver um bom estacionamento, ele vai, né, ter um competidor aí negativo, atuando de forma negativa para o seu próprio negócio. Então, nós temos que sempre pensar como nós podemos atuar de forma positiva. Quando nós falamos de competidores internos, por exemplo, falta de comunicação entre as áreas de uma organização. Isso é um competidor interno muito impactante, porque impacta negativamente nos processos de comercialização dos produtos ou serviços da empresa. Outro que nós temos também como competidor interno é o excesso de competitividade, ou seja, estimular demais a competição entre todas as áreas. Isso às vezes é ruim, porque as áreas ficam trabalhando umas contra as outras e o resultado acaba sendo refletido na própria operação organizacional. Um outro competidor interno que é complicadíssimo é aquela história da pessoa que vai trabalhar chateada, infeliz. Isso é um baita competidor interno. Pessoas infelizes dentro da sua organização fazem com que o seu marketing se transforme num marketing extremamente negativo. Então vamos trabalhar a felicidade dentro das organizações. Outra questão importante é o seguinte: fatores ambientais. Por exemplo, fatores econômicos. Nós não temos como controlar, mas nós temos como monitorar. Então, como é que a economia pode, de repente, impactar no nosso negócio, ou positivamente ou negativamente? Fatores sociográficos. Pessoas estão saindo das classes AB e estão caindo para as classes CD. E pessoas das classes CD estão subindo para as classes AB. Então, quando nós falamos de fatores sociográficos, nós temos que levar em consideração quais são as diferenças. Por exemplo, pessoas das classes AB que caíram, elas continuam exigentes, elas só não têm dinheiro. Então, o que nós temos que oferecer para elas? Formas de pagamento. E quando nós falamos em pessoas das classes CD que subiram, elas não tinham dinheiro, agora têm. Então, elas estão comprando de uma forma cada vez mais impulsiva. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entrega um produto que não era um produto de necessidade para eles. Então, cuidado com isso. Outra questão importante, fatores demográficos. Nós estamos vendo que o mundo está envelhecendo. Só que o mundo está envelhecendo com mais saúde, o mundo está se alimentando melhor. Então, nós estamos
visualizando que as idades, né, para óbito vem aumentando também. Antigamente, uma pessoa vive até os 65. Hoje a pessoa já vive tranquilamente até os 78. E isso ainda vai aumentar mais, porque a alimentação melhora, tudo isso, saúde melhora e outras coisas mais. Ok, mas quais são os tipos de roupas que nós vamos criar para a terceira idade? Quais são os apartamentos que nós vamos criar para a terceira idade? Qual o tipo de alimentação que a terceira idade consome? Qual o tipo de tênis, por exemplo, que nós vamos criar para a terceira idade? Qual o tipo de perfume que nós vamos criar para a terceira idade? Então, isso tem que ser estudado, né? E as crianças, cada vez mais inteligentes, né? Que tipo de equipamento essa criança vai buscar quando ela tiver seus 10, 15 anos, nascendo agora? Daqui a 10, 15 anos, o que vai ser essa criança? Eu já vejo hoje a criança com 3 anos de idade usando um tablet e conhece tudo e não sabe nem falar ainda. Mas já consegue baixar um joguinho, já joga, já liga, já desliga. Então, nós estamos vendo algumas coisas aí muito interessantes mudando. Fatores culturais. O Brasil, por exemplo, é um país sensacional, porque nós temos aqui uma diversidade cultural fantástica. Então, como é que nós vendemos um determinado produto no Sul e como é que nós vendemos esse mesmo produto no Nordeste ou no Norte? Né? Então, nós temos que pensar quais são as diferenças que existem entre os dois. Fatores políticos e legais. O que isso pode atrapalhar ou que pode melhorar? Por exemplo, surgiu a lei da perecibilidade. Então, os produtos passaram a ter prazo de validade. Catupiry teve que mudar a embalagem. Por quê? Ou ela muda a embalagem ou ela está fora do mercado. Então, coloca lá no catupiry prazo de validade. A embalagem ficou agora uma nova embalagem plástica e não é mais aquela embalagem de madeira. Outra questão importante, a lei do genérico. Então você imagina o seguinte, se os laboratórios não partem para a criação de produtos genéricos, estão fora do mercado. Foi criada a lei. Quer dizer, nós temos que levar isso em consideração também. Fatores geográficos. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade geográfica também muito grande. Então imaginem vocês o seguinte, né? A nossa geografia, nós temos montanhas, nós temos frio, nós temos calor. Você vê, 48 graus em Teresina e menos 8 graus, né, no sul do Brasil, lá em São Joaquim. Então, olha como é interessante, né, a nossa geografia. Fatores tecnológicos, a tecnologia mudando a todo instante. Como nós podemos fazer para acompanhar essa tecnologia, essa mudança tecnológica tão grande que nós estamos hoje visualizando nesse mercado? Então, pensando nisso tudo, né, como é que nós vamos trabalhar os conceitos aplicados à nova realidade do marketing? Alguns conceitos importantes. Por exemplo, utilidade. É tudo aquilo ao qual atribuímos um valor. Mas o que vem a ser o valor? É a nossa percepção de utilidade ou necessidade em relação a uma determinada situação. Satisfação, atendimento a um estado psicológico com algo necessário ou desejado. Troca, sentimento de posse onde acontece uma transferência mútua e simultânea de coisas físicas ou virtuais entre seus respectivos proprietários. Transação é um acordo entre as partes. É uma relação hoje cede-cede. Eu vou ceder um pouquinho, ele vai ceder um pouquinho. Outra questão importante, relacionamento. Isso é muito importante. Nós temos que entender como conviver e nos comunicar cada vez melhor. E nós não estamos sabendo fazer isso. Então, pense, né, de que forma você está se relacionando com a sua família, com seus colegas de trabalho, com os seus amigos. Como é que você se relaciona hoje? Como é que você troca essas informações? Como é que você se comunica, né? O mercado, estudar o mercado hoje é extremamente importante. É o local onde ocorrem as trocas e as transações e onde são formadas e consolidadas ou alteradas as percepções sobre alguma coisa. E, finalmente, quem é esse profissional de marketing? É o profissional responsável em identificar percepções, necessidades, desejos e expectativas de seres humanos, apropriando-os como suspect prospects ou clientes, na busca de uma adequação entre a oferta de uma organização e a demanda de mercado,
que deve ser subdividida de acordo com características similares, que são os segmentos e nichos, trabalhando de forma ética e com compromisso social. No próximo bloco, nós vamos falar sobre demanda. Então, vocês vão ver o quanto é importante estudar a demanda de mercado. Aguardo por vocês. Até lá!